Boa noite, pessoal. Nós vivemos em um mundo pós-moderno. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós entramos numa nova era. E muito embora o objetivo do meu estudo aqui não é fazer uma análise do pós-modernismo, mas é necessário que, pelo menos, eu possa pontuar aqui algumas características da pós-modernidade que hoje são fortíssimas em nossa sociedade ocidental. Uma primeira característica da sociedade pós-moderna é um questionamento da sociedade pós-industrial, que foi marcada, principalmente a sociedade até a Segunda Guerra, foi marcada pelo conservadorismo. E esse conservadorismo continua caminhando até os dias de hoje, porém, do ano 2000 para cá, quando os valores e a proposta, e o pensamento, e a filosofia, a mentalidade, a cosmovisão pós-moderna se tornou mais forte no mundo ocidental, de formas que os valores e o pensamento conservador, que crê nos princípios e tem uma cosmovisão e uma valoração e um imaginário, um comportamento baseado nos valores judaico-cristãos, esse tipo de mentalidade vem sendo atacado fortemente, e hoje nós podemos ver já o nascimento de uma nova mentalidade global, uma mentalidade pós-moderna. E algumas características dessa mentalidade: primeiro, é o questionamento do paradigma conservador. Uma segunda característica, a relativização de tudo, da moral, da crença, e até chegando ao cúmulo de relativizar a própria ciência. Nesse processo de relativização, não se pode mais trabalhar em cima de absolutos. O absoluto para a mentalidade pós-moderna é uma blasfêmia, é um bicho de 7 cabeças que precisa ser atacado terrivelmente. Uma outra característica da pós-modernidade está dentro da relativização de tudo, é a questão ética e moral. Então, não há mais absolutos, não há mais verdade absoluta, não há mais valores absolutos. Agora é uma pluralidade, não há mais algo que seja absoluto, nem mesmo há a possibilidade de uma divindade absoluta. Tudo se torna relativo. A moral, a ética, a filosofia, a crença, os valores, a visão, tudo precisa ter uma abordagem pluralista e relativista. Só para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, a própria ética, ela se torna uma ética relativista. Então, a ética verdadeira e a ética que deve ser seguida é aquela ética que a pessoa escolhe. Então, há vários segmentos, a pessoa pode, num determinado momento, ter um valor ético
e num outro determinado ter outro, de acordo com as circunstâncias. Então, quando a ética, o campo da ética é relativizado e perde a questão perde a característica da absolutização, o que acontece? Você vai encontrar então um grupo de pessoas que vão seguir uma ética chamada de hedonista, né? A verdade é o prazer. A verdade é o prazer. Está dando prazer? Existe prazer, existe paixão, existe satisfação. Aquilo é a verdade. Outros, por exemplo, estão seguindo nesse processo de quebrantamento do conservadorismo e do surgimento de uma relativização global e total, totalizante. Outros vão seguir a ética, por exemplo, circunstancial. Naquela circunstância, isso era verdade. Nessa daqui, isso não é errado. Então, eu poderia citar aqui várias propostas éticas pós-modernas, e é bom lembrar que o pós-modernismo ele vem nascendo após a Segunda Guerra Mundial, e é uma crítica àquela sociedade industrial ou pós-industrial que prometia um mundo de flores e de felicidades. O pós-modernismo é uma crítica àquela sociedade, dizendo que aquela falhou. Então, aqueles valores que levaram o mundo à proximidade do fim por causa das guerras, eles precisam ser questionados. Então, tudo vai se tornando relativo no campo, em todos os campos da construção social, no campo cultural, no campo econômico, no campo filosófico, no campo teológico, no campo moral, no campo ético, e enfim, em todos os campos, chegando até uma abordagem perigosa de relativizar a própria ciência. A própria ciência já perde o caráter do absoluto, da verdade científica. A verdade científica já não existe mais na pós-modernidade, senão as verdades científicas. O pós-modernismo é um momento caracterizado por uma desorientação total, uma falta de norte, pois não há mais absolutos. Na minha mente, é como se um navio, um barco, perdesse ali dentro do oceano o norte e estivesse à deriva, levado pelas ondas, pelos ventos, pelas correntes. Eu não vejo uma outra imagem que possa representar melhor o momento que nós estamos vivendo, que é a pós-modernidade. Mas o que tem a ver isso com os nossos filhos, com a igreja? É exatamente o que eu quero mostrar nesse estudo, é que o índice e o número de jovens que estão se desviando das igrejas, principalmente evangélicas, é muito grande. E muitos jovens estão, no momento em que vão fazer a faculdade, eles estão rompendo com os valores que receberam da família, rompendo com os princípios que receberam da família cristã, e estão abraçando novos valores progressistas, pluralistas, relativistas e bebendo das ideologias, melhor dizendo, pós-modérnicas. E assim eles vão saindo cada vez mais do caminho do Senhor. É claro que esse estudo bíblico visa a passar algumas informações, algumas orientações, algumas abordagens bíblicas que possam nos ajudar em nossas casas.
E eu quero aqui levantar, né, um primeiro ponto do filho pródigo, que é o próprio texto, né? Então nós vamos ler em Lucas, no capítulo 15, Lucas, capítulo 15, deixa eu ver se eu volto aqui esse slide, Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24, porque a abordagem aqui vai ser sobre o filho que sai de casa, o filho que abandona o pai, que rompe com o padrão, que rompe com o paradigma, que segue em frente na abordagem do mundo lá fora. E aí Jesus conta então a parábola do filho pródigo. No primeiro momento eu quero dizer que o título aqui, ele não é original, ele não é inspirado, o tradutor o colocou, ele não faz parte da Bíblia. Talvez fosse melhor dizer a parábola do pai pródigo, o pai que é pródigo, o filho, mas alguém colocou esse título e a gente já acostumou, já é uma cultura, chamá-la de parábola do filho pródigo. Algum tradutor colocou esse título. E assim diz, continuou no versículo 11, Jesus falando, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Atentem bem para essa palavra, dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Atentem bem, depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome. A hora que o dinheiro acabou, uma grande fome chegou naquele país. Versículo 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. A única coisa que ele conseguiu, o único emprego, foi tomar conta de porco. E é bom lembrar que na cultura dele era a mais degradante das tarefas. Os judeus não criavam porcos, era proibido pela lei de Moisés. Quando um judeu tinha que, para sobreviver, tomar conta de porco, era o mais degradante mistério ou profissão que alguém poderia ter naquela época. Ele foi cuidar de porcos porque não havia nada mais que pudesse fazer. E vejam bem que eles não davam para ele, né, no versículo 16, ele desejava comer das alfarrobas, que são aquela comida que dá para porco, aquelas bolas de fubá, daquela terra, as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem comida de porco, nem lavagem aquele homem encontrava para comer. E no versículo 17 diz, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, ou escravos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Pois bem, os filhos pródigos, muitos estão deixando as igrejas. Muitos estão adotando
essa postura mental, essa valoração relativa que a pós-modernidade está introjetando, não só no sentido cultural, de transformação de cultura, mas está através, né, das autoridades no mundo enfiando goela abaixo. Através de professores universitários, vamos usar uma palavra aqui, discipulando os seus alunos ou fazendo uma lavagem. Eu vou até usar o termo mais pesado, porque vou até retirar o termo discipulando, porque é um termo bíblico, mas fazendo uma indução mental ou uma lavagem cerebral naqueles alunos que chegam ali com a mente completamente, eu me refiro a alunos evangélicos, que chegam ali com a mente despreparada, porque na maioria das vezes a igreja não está preparando os meninos que vão com 16, 17, 18 anos cursar um curso superior, chegam lá como uma tábua rasa, como um quadro limpo, onde professores que estão compromissados com uma ideologia pós-moderna, globalista, eles então começam a trabalhar, e são mestres nisso, trabalhar com esses meninos que não têm nenhum filtro em suas mentes. Eu não me refiro a todos, evidentemente que há aqueles que têm filtro sim, foram muito bem trabalhados pela família, preparados, mas eu me refiro àqueles que não foram bem trabalhados e chegam sem um filtro para receber aquelas informações a conta-gotas, porque aquilo ali é 1, 2, 3, 4, 5 anos, a conta-gotas aquelas informações, de formas que muitos têm abraçado essas posturas e têm mudado completamente a sua mente, afastado do caminho do Senhor e se envolvido com práticas que não faziam outrora, comportamentos que não tinham antigamente quando estavam com a família ou com o Senhor. Agora, nós encontramos aqui também a mesma situação, porque isso sempre aconteceu. E Jesus conta essa parábola, a interpretação dela está relacionada com aquele que se perdeu. Muito embora o judeu religioso achasse que ele não estava perdido e que os demais estavam perdidos, os gentios e os judeus que não eram religiosos ou tão religiosos, Jesus vem mostrar no capítulo 15 de Lucas, através das parábolas, né? E aqui da parábola da ovelha perdida, da parábola da dracma perdida, da parábola do filho pródigo, ele simplesmente vem mostrar que tanto judeus religiosos, como judeus seculares, como judeus, como gentios, todos estavam e estão perdidos. E, na verdade, ele veio para buscar, e pela graça de Deus, eles são achados. É o que Jesus quer mostrar para eles, que embora aqueles judeus considerassem os gentios e outros judeus como imundos, como gente indigna, e ao ponto de nem irem à casa dessas pessoas, Jesus mostra para eles que todos estão perdidos, principalmente a parábola aqui dos dois filhos, do filho pródigo, vem mostrar na segunda parte que o outro também está perdido, né? Então vamos lá, vamos para frente aí, porque nós temos muita coisa para ver. Então, na verdade, aqui é que a primeira parte, o que faz com que o jovem vá para o mundo é a fascinação. Aquele jovem, ele
vai deixar a sua casa como todos os demais, porque lhe chegaram informações que o fascinaram. Informações de que ele teria um tipo de vida sem regras, sem cobranças, um tipo de vida livre, prazeroso, e que ele não precisava ir a fundo nessas coisas, mas ele poderia dosar isso em sua vida. E essa fascinação é um atrativo fatal, porque ele quer experimentar isso. Quando ele chega para o pai pedindo para lhe dar a parte da herança, na verdade, ele já estava fascinado, preparado, atraído por essa atração fatal. E quando ele, então, aqui no versículo, né, de número 12, ele diz ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Quando a pessoa está nesse processo de fascinação, é porque ela está tendo contato de alguma forma com o mundo lá fora, as propostas lá fora, e aquilo está chamando a atenção. Há algum amigo, sempre tem um amigo, uma amiga, ou através dos meios de comunicação, que chegam e mostram como é que se vive lá fora, quanto prazer lá fora traz. E esse rapaz, então, esse filho, ele passa para uma segunda etapa, que acontece com todo mundo, com todo jovem que sai da igreja, com todas as pessoas que deixam o caminho. A fascinação é tão forte que ele chega a romper. Ele rompe e vai embora. E vai embora para algum tipo de comportamento, algum tipo de visão da vida, algum tipo de padrão que é um padrão diferente do seu pai. Esse vai embora nem sempre é geográfico. Esse vai embora é uma mudança de paradigma. Ele pode continuar no mesmo lugar e provavelmente possa até estar dentro da própria igreja, mas já foi embora. Ele agora, ou ela, está vivendo um novo padrão, uma nova visão, uma nova moral, uma nova ética, um novo comportamento, porque está chamando a atenção dele, ele está fascinado ao ponto de romper. Jeremias 2,13 diz que meu povo cometeu dois males. A mim o manancial de água vivas, a fonte a jorrar, me deixaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram, procuraram água para se satisfazerem em cisternas rachadas, cisternas rotas. Na verdade, eles não têm a percepção da realidade, toda essa fascinação ou essa realidade lá de fora, eles não têm a percepção que isso não vai trazer felicidade para eles. Na verdade, é um engano. Então eles vão embora, vão procurar as cisternas que eles acham que vai dar uma água melhor do que a fonte da água da vida, e aí eles entram na fase da ilusão. Podem notar que todas as pessoas, quando saem da igreja e vão viver um tipo de vida lá fora, eles, na verdade, passam um tempo de euforia. É o primeiro tempo, é euforia, ilusão, eufóricos. Encontraram a fonte do prazer, da felicidade, a fonte da realização. Meus pais estavam enganados, minha família está enganada. Eu encontrei agora a fonte, que é, em alguns casos, condenada pelas convenções sociais, convenções judaicas e cristãs, mas porque são meus pais, a minha igreja, eles são pessoas atrasadas, são pessoas que não entendem isso.
Então, lá no versículo aqui lá no versículo 13, diz, né, juntou tudo que tinha, tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Embora a parábola aqui esteja falando de ponto geográfico, nem sempre nossos filhos vão sair de casa. Às vezes vão ficar em casa, mas vão partir para um padrão distante do nosso. Vão adotar um paradigma distante do nosso, um paradigma para viver dissolutamente. E ele vivia dissolutamente, né? Mas enquanto a bebida, a droga, o sexo, a bajulação por causa do dinheiro, pagando bebida para o outro e mais coisas, enquanto ele viu isso acontecendo, a euforia continuou, mas a euforia acaba exatamente no dia em que o versículo 14 diz que ele está dissipando os seus bens, não só os bens monetários, não só o capital monetário, mas o seu capital intelectual, o seu capital no que diz respeito à saúde, no que diz respeito aos relacionamentos, a pureza que ele tinha antigamente, a paz que ele tinha, porque ele não vai encontrar paz nisso daí, ele vai encontrar prazer, mas interiormente não vai lhe trazer paz. Então vai chegando o momento que a poeira da euforia vai abaixando e ele começa a comparar na sua vida anterior e a sua vida atual. E o conflito começa exatamente nesse momento, quando, depois que ele ter consumido tudo, sobrevém ao país uma grande fome. Agora, é bom notar que depois que ele consome tudo, aí vem aquelas questões que os amigos vão embora, o dinheiro acaba e a euforia começa a cair por terra. Então vem uma outra fase. É claro que essa fase da ilusão, ela pode, no caso de umas pessoas, demorar tanto tempo, de outras pessoas mais tempo, e tem gente que fica muito tempo, pouco tempo. Tem gente que Deus vai lá e tira a pessoa de lá. Acontece em muitos casos. E o que Deus usa para tirar a pessoa é exatamente sobreveio aquele país uma grande fome. Olha, se não vem a fome naquele país, aquele jovem ia continuar. Aquele jovem provavelmente conseguiria um emprego com um bom salário, continuaria nos rolés, continuaria nas baladas, nos prazeres. Mas quem é que traz a grande fome àquele país? Para que aquele jovem tenha que ver os seus amigos indo embora, as mulheres indo embora, a gente que ele emprestou dinheiro dando calote, indo embora, e agora ele vai passar por uma fase que é a fase do sofrimento. A fase do sofrimento. Então, se teve a fase da fascinação, se teve a fase do rompimento, se houve a fase da euforia, Deus teve misericórdia e mandou uma fome para que o sofrimento viesse. Porque é o sofrimento, na maioria das vezes, que Deus usa para nos disciplinar, para puxar a nossa orelha, para nos mostrar, opa, está no lugar errado, tem que sair daí. E diz o versículos 14 a 16, que depois de ter consumido tudo, olha lá, consumiu tudo, queimou tudo que era do pai dele, ele começou a passar necessidade. Aqui no caso dele é fome, aqui no caso dele é um lugar para dormir, é segurança, mas há muitos tipos de necessidades que o jovem pode passar quando vem o sofrimento. E no versículo 15 disse que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, ele foi trabalhar num campo, numa fazenda, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Eu disse quando eu estava lendo que os judeus jamais
fariam isso. Para um judeu se dedicar a um tipo de trabalho desse, é porque a situação estava muito, mas muito grave. E o versículo, então, de número 16, diz que ele desejava comer da lavagem e ninguém dava nada para ele. E ali nós não sabemos quanto tempo ele ficou, até que o sofrimento o rebaixou tanto, quebrantou tanto, e o sofrimento é para quebrar, é para tirar a euforia mesmo, é para quebrar o coração, é para quebrantar a pessoa. Então, vem a fase do arrependimento. E aquele jovem aqui no versículo 15, né? No capítulo 15, versículo 7, versículo 7, Jesus disse que digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Justos entre aspas, que acham que são justos, que não precisam de arrependimento. E aqui é bom levantar que ambos, tanto um como o outro, precisam da graça de Deus. Tanto que ficou como o filho que ficou, como o filho que saiu de casa. E aqui ele diz para ele mesmo, né? Ele fala o seguinte: olha, eu não vou ficar nessa, eu vou sair dessa, eu vou levantar. Versículo aí de número 18, para quem está acompanhando. O 17 diz que ele caiu em si, percebeu. Que bom quando nossos filhos estão desviados, caem em si. Quando as varadas tem esse resultado dele perceber, cair em si. E ele pensa consigo mesmo: meu pai tem tanto escravo, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura aqui? Tinha trabalhador na fazenda, mas tinha escravo também. E eu aqui morro de fome. Ele estava morrendo de fome. Ele não tinha o que comer. E ele fala: eu vou embora, eu vou ter com meu pai, vou pedir perdão para ele, já não sou digno de ser chamado seu filho. 19, quer dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, na verdade, esses trabalhadores são escravos, são servos. E ele foi para a casa dele, sem saber se o pai ia aceitar, na expectativa. Pode ser que ele não vai me aceitar, diante do traje que eu fiz a ele. Eu disse para ele que para mim ele estava morto quando eu pedi a herança, eu tratei como morto. Pode ser que ele não vai me aceitar, mas pode ser que ele me dê um emprego lá como um escravo dele. Pelo menos eu não morro de fome. E olha, tem muitos jovens querendo voltar, mas estão envergonhados. O período da euforia já acabou, eles já consumiram tudo que tinham que consumir, veio o sofrimento quebrou, e eles estão querendo voltar, mas estão pensando: como é que eles vão me tratar lá? Como é que eles vão me olhar lá? Será que eles vão me aceitar? E aí ele vai, e tem algo maravilhoso que acontece, que o versículo 20 diz que vinha ele ainda longe, e o pai o conheceu. Olha como que o pai conhece o filho. O filho está longe, mas o pai está esperando a volta dele. Quem sabe todos os dias o pai olhava para a estrada, desejando ver o seu filho vindo, mas isso aconteceu. E o pai, então, quando o filho chega, que ele começa com o discurso que ele planejou de fazer: não sou digno, aquela coisa toda, o pai diz para os seus servos ou escravos trazer a melhor roupa. Com certeza aquele homem estava aos trapos. Trazer a melhor roupa. Vestiu e ponde-lhe um anel no dedo. O anel aqui significa que ele está devolvendo para o filho o direito de ser filho. O direito de ser filho que foi quebrado
com o rompimento. Ele recebeu a herança, ele não tinha mais direito nenhum, a herança nenhuma. Aqui o pai reintroduz o filho que está voltando para casa a essa filiação, esse direito legal de filiação. E diz mais, sandálias nos pés. Os escravos andavam descalços ali pela fazenda, mas o filho não podia andar descalço. Ele não é um escravo, ele é o filho, ele é um dos filhos. Matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Quando Jesus contou essa parábola, ele contou exatamente para mostrar para ambos, para mostrar para aqueles religiosos judeus que Deus ama a ambos, tanto o religioso como o gentio, ou aquele judeu secular. Todos precisam da graça de Deus. O outro filho continuou dentro de casa, não abandonou o pai, continuou com o pai ali, só que estava tão longe do pai quanto o primeiro. Ele não gastou tudo com prostitutas, de forma absoluta, em noitadas, em rolés, em baladas, sexo, droga, essa coisa toda, jogatinas, não. Mas ele estava tão longe do pai quanto o primeiro. Essa é uma outra reflexão que eu vou fazer. Eu vou encerrar, então, aqui, dizendo que nessa sociedade que nós vivemos, ou nessa nova idade, nessa idade pós-moderna, nossos filhos estão sendo bombardeados, nossas famílias, nossas igrejas, bombardeados com a internet, bombardeados com desafios, bombardeados com atrações que podem ser fatais. Quando vão para fora estudar, nós achamos que vão continuar os mesmos filhos, nós não sabemos que principalmente determinadas universidades estão simplesmente desenvolvendo projetos de militância, professores que estão ali apenas como militantes ideológicos e morais. Os nossos filhos vão como ovelhas para a boca do lobo. É um desafio que eu faço aqui, que nós possamos trabalhar, quem é pastor, na sua igreja, a nível de preparar os jovens que estão indo estudar fora. Preparar, para que eles criem filtros que possam parar toxinas de ideologias progressistas, que são contra a família, que querem introduzir ideologia de gênero, que querem introduzir ditaduras, que querem destruir a família tradicional. Esta característica progressista da pós-modernidade está sendo muito trabalhada principalmente nas federais. É um desafio para as igrejas, para as famílias em geral, cristãs, que preparem os seus filhos, para que criem filtros, que conversem sobre isso. Conversem muito sobre o que vai acontecer lá. E abram os canais para que os seus filhos estejam conversando, mesmo lá conversando, vindo em casa, indo lá visitar. Não pensem que, se não fizerem isso, seus filhos vão sobreviver a essa prova. Na verdade, a tentação é muito grande. A facilidade é muito grande. Que Deus possa nos iluminar, nos abençoar e nos dar essa graça sempre. Deus abençoe a todos.